abençoe todos quantos estão comigo a partir de agora, graças a Deus. Que prazer, que satisfação tê-los aqui hoje através da sua Vinde Live, tá certo? Eu tenho novidade para você, Eu quero começar logo esta programação trazendo novidades, certo? Eu estive hoje e fui adquirir lições bíblicas da CPAD. Contudo, eu peguei do trimestre que vem. Que bênção, né? Graças a Deus. Mas amanhã eu estarei indo adquirir a deste trimestre, que ainda nós temos ainda na revista da CPAD, ainda nós temos mais umas 4 lições. Está na 8ª lição e tem mais algumas lições e vai ser muito importante. Mesmo chegando com o barco andando, né? Nós iremos trazer estas meditações, essas explanações, estes conteúdos e essas exposições da CPAD. E nós estamos já tradicionalmente trazendo a PEC, né? Aqui para os irmãos. Glória a Deus por isso, por todos os professores, por todos aqueles que são aplicados, por todos os alunos, em todas as nossas congregações da Assembleia de Deus Missões, que nós temos aí a PEC, Programa de Educação Continuada. Isto é bênção de Deus para todos nós, tá bom? Nós iremos sim entrar neste estudo é extraordinário, mas eu estava também meditando na seguinte possibilidade, certo? Nós iremos estabelecer segundas e terças. Segundas e terças, na segunda eu quero trazer a explanação, o estudo, certo? Da PEC. E na terça-feira eu quero trazer o estudo da CPAD, tá bom? Então nós iremos estabelecer assim, e durante a semana eu terei dias suficientes para editar as 2 lições, certo? As 2 exposições e postar no canal YT, né? No sábado, ou antes mesmo. Sem mais delongas, nós iremos entrar agora nesta lição, trazendo a palavra de Deus, a meditação, e vamos trazer aqui esta lição maravilhosa do programa de educação continuada que estamos estudando Ezequiel, o livro de Ezequiel. Tem sido uma bênção e realmente graças a Deus por esta grande oportunidade em estarmos nesta programação, comunicando, trazendo aqui a exposição destas lições, tá bom? Hoje nós iremos ver o estudo 9, Ezequiel 34, o Divino Pastor. O Divino Pastor, que bênção, certo? Nós temos objetivos, os objetivos são os seguintes. Os objetivos são rejeitar toda opressão. Se devemos rejeitar a opressão é porque realmente a opressão vem, a opressão se manifesta e nós temos que rejeitar a todas as opressões, seja de onde elas vierem, certo? Porque o sistema, ele oprime e nós temos que estar atentos justamente para rejeitar todas as opressões. Também saber que as ovelhas pertencem a Deus. As ovelhas pertencem a Deus. E crer em Jesus, o bom pastor, certo? Esses são os objetivos desta maravilhosa lição. Ok? Vamos aqui ao texto áureo. O texto áureo nos diz o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Uma pergunta, Ezequiel 34, 2. Nós temos aqui a verdade prática que nos diz:
A liderança eficaz se mede pelo serviço, proteção e exemplo ao rebanho, imitando o sumo pastor que deu a vida pelas ovelhas. Esta é a verdade prática. Nós iremos logo diretamente entrar aqui na introdução desta lição, que nos diz o seguinte. A introdução nos diz o seguinte: no capítulo 34 de Ezequiel, traz uma forte repreensão contra os pastores de Israel, líderes civis, religiosos e políticos. Eles deveriam cuidar e servir o povo, mas falharam vergonhosamente em sua missão. Deus então assume pessoalmente a tarefa de buscar e cuidar das suas ovelhas. Jesus é o cumprimento final desta promessa. Só uma observação aqui, uma análise minha. Quando é dito através dessa lição aqui que líderes civis, religiosos e políticos, tudo bem, existiu uma articulação, existiu um acordo, existiu um conchavo, existiu a corrupção, certo? Uma aliança, um tratado entre muitas pessoas, certo? Civis e políticos. Contudo, a responsabilidade, a grande responsabilidade do cuidado das ovelhas eram e são exclusivamente de pastores. Pastores. São pastores que cuidam do rebanho. São pastores que cuidam das ovelhas, né? Paulo diz que realmente o Senhor, ele separa, ele adorna, ele capacita, né? Mestres, pastores, doutores e etc. Certo? Mas o pastor, o nome está dizendo aí, o pastor é o responsável pelo cuidado em alimentar, em levar para pastos verdejantes, em levar para as águas tranquilas, hein? O que o bom pastor nos diz? Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Então, esta missão, este trabalho é exclusivamente de pastores. O primeiro tópico, a condenação dos pastores infiéis. O cuidado pastoral negligenciado pela liderança é cobrado por Deus. A liderança de Israel não era autônoma, mas delegada. Ao abusar do rebanho, os pastores traíram a confiança divina. Traíram a confiança divina. Traíram a confiança divina, certo? Adotando sistemas humanos. Traíram a confiança divina, sendo locupletado por Roma. Traíram a confiança divina quando eles abrem mão da sua missão, a divina do Eterno, e começam realmente a atenderem às solicitações, às orientações, às ordenanças de Roma, dos imperadores. Certo? Então vamos aqui adiante. O primeiro ponto deste primeiro tópico, pastores de si mesmos, Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? As ovelhas? Eu quero pedir também licença agora para você, para nós conjecturarmos nesta leitura. Vamos lá? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo.
profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, de Belém, do Pará, do Brasil, do mundo, das nações, certo? Que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Não foi para isso que eles foram chamados? Não foi para isso que eles foram separados? Não foi este voto que eles fizeram? Não foi esta missão que eles receberam do Eterno? Foi esta missão. E muitos cumprem esta missão ainda hoje. E muitos já cumpriram esta missão outrora e hoje já não cumprem mais. E hoje já não cumprem mais. Como os de Israel. Os de Israel, eles foram separados, eles foram realmente consagrados, eles foram adornados, eles foram capacitados, eles foram separados. Mas o que aconteceu lá? É o mesmo que acontece hoje em dia na contemporaneidade, certo? Esta história se repete, é o ciclo que se repete, infelizmente, certo? Então, na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o termo pastor é frequentemente usado como metáfora para líderes espirituais, certo? A razão para isso está na natureza do trabalho do pastor literal, aquele que cuida de ovelha. E como essa atividade reflete de maneira poderosa o cuidado, a responsabilidade, o amor e a vigilância que Deus espera dos que lideram o seu povo, de maneira que estes não vivam como ovelhas sem pastores. Considerando que o objetivo final da liderança em Israel era servir e conduzir o povo segundo a vontade de Deus, o título de pastor lhes caía bem. Não era só o título, era a missão, era a responsabilidade, era o tratado, era o acordo firmado com o Eterno, com Deus, com o próprio Deus, os sacerdotes, os levitas, certo? Igualmente, hoje chamamos os líderes espirituais de pastores, porque a função que exercem no corpo de Cristo é semelhante à de um pastor de ovelhas. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor. Alimentar com a palavra, guiar pelo exemplo, proteger com oração, corrigir com amor e conduzir à maturidade em Cristo. Esta é a responsabilidade, esta é a missão, né? Mas é uma função que exige responsabilidade, humildade e zelo, pois as ovelhas não pertencem ao pastor, mas a Deus. 1 Pedro 5:2-3. 5:2-3. É uma bênção, glória a Deus. Né? O segundo ponto deste primeiro tópico, exploradores de ovelhas. Olha só, olha o quadro que se desenha, que se apresenta aqui, dos exploradores de ovelhas, Ezequiel 34:3, né? Não se incomode com um fundo musical, é luta, é batalha, nós vamos adiante, né? A gente vai prosseguir, aqui a energia já foi revigorada, né? Graças a Deus, né? Então não se atribule com fundo musical, tá bom? Né? Segundo ponto do primeiro tópico, exploradores de ovelhas. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Isto que os pastores de Jerusalém, de Israel,
faziam, os sacerdotes faziam, certo? Os anciões faziam, certo? Os escribas faziam. Muitos faziam isto, certo? A repreensão de Ezequiel é duríssima. Tem que ser dura, né? Porque o profeta, ele estava recebendo orientação advinda de Deus para uma correção por amor às ovelhas, por amor, inclusive, desses pastores transgressores. Desses pastores que quebraram aliança com Deus. Desses pastores que foram corrompidos por impérios, por governantes, certo? A repreensão de Ezequiel é duríssima. Os pastores de Israel são acusados de se alimentarem da gordura das ovelhas, vestirem-se com sua lã, mas não cuidarem delas. Essa metáfora revela abuso de poder, a ganância e negligência espiritual. A crítica não é apenas moral, mas teológica. Os líderes abandonaram o papel dado por Deus. Em vez de alimentar o rebanho, eles alimentaram a si mesmo. Uma inversão da lógica da liderança servidora. Quando Ezequiel, aqui no capítulo 34, ele menciona que comeis a gordura, eles estavam se apossando daquilo que era exclusivamente de Deus. Pertencia a Deus. Era exclusivamente dele, a gordura dos sacrifícios. Era exclusivamente dele. Né? Vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Né? Então, a liderança, à luz do pacto, devia refletir o cuidado divino, mas tornaram-se instrumento de exploração. Exploração. Certo? Poder pelo poder. Certo? Deus, como pastor supremo, agora se levanta contra esses líderes para exigir justiça. O juízo anunciado por Ezequiel, ele é claro. Deus retirará o rebanho de suas mãos e cessará sua influência. Quando eu li este ponto, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque o próprio Deus vem cuidar. O próprio Deus, ele tem zelo. O próprio Deus, ele tem ali amor, atenção. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe de tudo que as suas ovelhas estavam enfrentando, estavam passando na mão desses falsos pastores, na mão desses falsos profetas, na mão desses falsos sacerdotes, falsos levitas, certo? Falsos levitas. Por quê? Porque o que acontece? Quando, de fato, os cristãos estavam em plena ascensão, certo? Os imperadores, Roma, ficou com a pulga atrás da orelha. Eles sabiam que
uma grande parcela do povo estava de fato se organizando. Se organizando. E se estavam se organizando, eles tinham líderes. Eles tinham líderes. E esses líderes precisavam ser corrompidos pelo sistema. Se corrompe os líderes, estes líderes vão influenciar o povo. Vão influenciar o povo. Foi inclusive o resultado da queda de Judá. Foi inclusive o resultado justamente do enfraquecimento da cristandade em Judá e a tomada e a derrocada de Jerusalém por Nabucodonosor, que sitiou a cidade e levou o povo cativo. Certo? Então, veja muito bem estas consequências, ok? Da quebra da aliança, da quebra do pacto, da corrupção que leva justamente à falência desses pastores. O juízo anunciado por Ezequiel é claro. Deus retirará o rebanho de suas mãos e cessará sua influência. Portanto, pastores de Israel, pastores das nações, líderes das nações, líderes no mundo, saibam que as suas influências cessarão. Porque quem está sendo desafiado aqui é o próprio Deus. Quem está sendo desafiado aqui com o tratamento, relaxado das ovelhas, quem está sendo desafiado aqui é o Espírito Santo de Deus. E com ele não se brinca. E com ele a coisa tem que ser séria, muito séria. Além da conta de seriedade. Seria diferente em nossos dias? É a pergunta que o comentarista faz. E a pergunta que nós fazemos a todos aqui. Seriam diferentes dos nossos dias? O que acontecia lá no primeiro século, Hein? Eu estava pensando aqui, eu ia dizer assim, não é privilégio lá da cristandade e do povo e dos pastores lá do primeiro século, mas só que a palavra não é privilégio. Não é privilégio. É prejuízo. É falha. É injustiça. É usurpar. É quebrar a aliança, o tratado, o zelo, o amor, a atenção pelas ovelhas. Esses pastores, eles estavam de fato, digamos que, vamos utilizar, desfazendo do plano de redenção, e no Novo Testamento, esses pastores estão pisando no sangue de Cristo. Estão desprezando o sacrifício da cruz, o sangue que foi derramado. Por quê? Porque foi em favor das ovelhas este sacrifício. Foi em favor das ovelhas, é em favor das ovelhas o sangue vertido na cruz do Calvário. Certo? Então, seria diferente em nossos dias? Infelizmente não. Não. Atualmente vemos líderes espirituais usando o rebanho para autopromoção, lucro ou fama. Isto é evidente, certo? Isto é evidente. Em vez de servirem como mordomos de Deus. Eu vou dizer como você os identifica.
Sabe como você identifica esses pastores infiéis, estes líderes infiéis? As celebridades. Não escapa um. Não escapa um. Com todas as letras. Olhe nas redes sociais, olhe lá nas grandes assembleias solenes, olhe lá para onde os holofotes estão voltados, olhe lá para as centenas e milhares de likes e seguidores, olhe lá para os grandes programas aí, programas extraordinários, hein? Com grandes investimentos, pouposos investimentos. Pouposos investimentos. Será que as pessoas esqueceram que nos últimos dias, eu conversava com meu cunhado, o pastor Nathaniel, e dizia para ele, iremos voltar a reunir em lugares que, como na China, digamos assim, certo? É nos países que realmente é difícil pregar o evangelho, tem que ser de fato agentes secretos, tem que servir a Deus, ser cristão, ser da cristandade, de forma que o governo não venha prender, que o povo não venha sofrer sanções, certo? Por quê? Porque assim como foi lá em Jerusalém, as coisas estão caminhando da mesma forma. Como eu dizia, será que as pessoas já esqueceram que a cristandade de verdade, ela vai sofrer perseguição, certo? Paulo já dizia, Paulo ele esclarecia as igrejas que ele estabelecia, que nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, a nossa esperança está na redenção. Então, eu não sei se as pessoas já esqueceram hoje em dia do que está sendo programado, de uma só moeda, de um só líder, de uma só religião. Será que as pessoas esqueceram disto? Certo? Será que as pessoas estão esquecendo que o tratado de paz virá um tratado de paz? Mas não é do eterno, certo? Não é para apresentar, né, o Messias, o Salvador, certo? 10:40, janela 10:40. O tratado é para estabelecer uma paz temporária. Uma paz, né? Irão cessar. Porque o que é que acontece? Acontece o seguinte. A manobra, ela se dá da seguinte forma. Eles provocam o caos, eles fazem o caos, eles promovem a guerra e eles mesmos surgem como os salvadores da pátria. Os salvadores da pátria. Por quê? O povo está pedindo um líder, um homem que venha se levantar, um governante, um estadista que venha se levantar para acabar com a opressão, para acabar com as guerras, para acabar com... E centenas e milhares estão empregando a sua confiança em políticos. Isso é um absurdo. Estão empregando a sua confiança em governantes. Estão aí, né? Estão se degladiando, defendendo bandeiras, né? Aí defendendo cores, etc e tal. Ideologias humanas, certo? Ideologias humanas. Mas as pessoas esqueceram que eles fazem parte do mesmo sistema? Será que é difícil entender isto? Por isso que você não pode? Não deveria, pelo menos não deveria. Está aí nas redes sociais, e é muita bajulação, e é muita like, um fala uma coisa, outro fala outra, um diz uma coisa, um diz outra, um ofende daqui, o outro ofende de lá, né?
cristandade, será que esqueceu de que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra? O nosso socorro vem do alto? O mundo jaz no maligno? Será que as pessoas estão adormecidas? Será que as pessoas estão anestesiadas? Será que as pessoas estão influenciadas? Hein? Por falsos líderes? Por falsos líderes? Será que é isso? Preste muita atenção nessas verdades. O tipo de liderança centrada no ego é denunciado por Ezequiel, se perpetua lamentavelmente. Vale lembrar que o juízo de Deus não mudou. Ele continua a julgar pastores infiéis que negam sua vocação, que desprezam a sua vocação e que aceitam os tratados humanos e que se vendem por algumas moedas. Por algumas moedas. Que se prostram lá no penáculo do templo diante de Satanás. Porque a moeda de troca é o reino são os reinos do mundo. É essa que é a moeda de troca. É isso que eles estão todos iludidos. Eles estão todos iludidos. Os que de fato, né, quebraram o acordo, quebraram a aliança, certo? Certo? Isto eu não estou generalizando, existem homens e mulheres de Deus, servos fiéis, cumpridores da sua missão, aqueles que realmente estão aí no dia a dia, certo? Pregando o evangelho, estão anunciando as boas novas, tem um sacrifício, honra a sua missão, honra o nome de pastor que tem recebido, certo? Estão aí, sim. Até porque a Igreja Santa, ela está sendo preparada também, ela está sendo adornada, ela está sendo preparada. E esta preparação, ela se dá através do ensinamento da palavra. Ela se dá do alimento que é dado a estas ovelhas. Ela se dá destes pastos verdejantes que o verdadeiro pastor leva. Então existem sim lugares, certo, que se pode encontrar alimento saudável. Certo? Nós não estamos generalizando de maneira nenhuma. Então, vale lembrar que o juízo de Deus não mudou. Ele continua a julgar pastores infiéis que negam sua vocação. Terceiro ponto deste primeiro tópico, pastores descuidados. Ezequiel 34:5, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pastos para todas as feras do campo. No verso 4, Deus expõe o tipo de cuidado que era esperado. Fortalecer a fraca, curar a doente, enfaixar a quebrada, trazer de volta a desgarrada e buscar a perdida. Em vez disso, os pastores dominaram com dureza e rigor. O vocabulário empregado é intencionalmente pastoral, evocando a imagem de um rebanho vulnerável e dependente. As ovelhas são dependentes, sim. As ovelhas são dependentes, sim. Certo? Se não precisassem dos pastores, Deus não a ordenância divina não seria para que de fato fossem criados, né? Lá esta função no meio do povo, no meio do seu povo. Esta é uma ordenança divina. Os pastores, os presbíteros, os mestres, né? É uma ordenança divina. Então, este rebanho aqui que estava vulnerável,
ele estava sendo entregue às feras. Às feras. Na contemporaneidade, certo? Existem feras. Existem lobos transvestidos de ovelhas. E estas ovelhas estão entregues à própria sorte, achando que estão sendo conduzidas por um verdadeiro pastor. Quando que ele tem todas as características desses pastores aqui, certo? Pastores de si mesmos, exploradores de ovelhas, certo? Tem todas as características. Pastores descuidados. Então não é difícil. Não é difícil. Uma outra característica que a ovelha ela tem que atentar, inclusive para a sua própria análise, para o seu próprio filtro. Quando você ouvir uma mensagem e esta mensagem ela vier com contundência na sua direção, porque a espada é de dois gumes, ela corta para dentro e para fora, certo? Aceite a exortação, aceite a mensagem contundente, aceite a mensagem dura, certo? Uma mensagem de novo nascimento, uma mensagem de conversão, uma mensagem de santificação, uma mensagem de que nós temos que abandonar, deixar o pecado de lado. Agora deixa eu falar para você, quando esta mensagem contundente te provocar incômodo e você sair atrás de líderes, criar uma outra liderança, aqueles que são bajuladores, de repente você vai e diz, poxa, eu encontrei um que esta mensagem ela é extraordinária, ela é muito boa. É uma mensagem que eles não me cobram o que aquele outro me cobrava, né? E atente para a palavra. O que é que a palavra ela diz? Certo? O que é que a palavra diz? Então este filtro nós temos que passar em nós mesmos. Se esta mensagem contundente está me provocando comichão nos ouvidos, sabe o que eu tenho que fazer? Dobrar meu joelho, pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo me conduz. Espírito Santo me revela. Espírito Santo me orienta. Não deixa que o inimigo venha semear esta semente de dúvida no meu coração. Por quê? Eles estão aí, prontos para receber estas ovelhas que querem alimento baldeado. Que querem água é cacimba, é? Cacimba, né? Hein? Essas ovelhas que querem bajulação. Bajulação. Então você tem que ficar de olho em todos esses aspectos. Em todos esses aspectos. Certo? Vale lembrar que o juízo de Deus não mudou, ele continua julgando pastores. Sim, onde é que nós estamos? No verso 4, Deus expõe o tipo de cuidado que era esperado. Fortalecer já foi dito, o vocábulo já foi dito, os líderes falharam em proteger os mais frágeis da comunidade e assim permitiram que o povo se dispersasse por não haver pastor. Por não haver pastor. Certo? Existe um risco muito grande das pessoas tentarem caminhar só com as suas próprias pernas. É complicado. É complicado, certo? Por isso que a Bíblia ela recomenda que nós estejamos em comunidade, né? Na comunhão e no partir do pão.
porque um orienta o outro, um fortalece o outro, um ora pelo outro, um dá o seu ombro para o outro, certo? Então, viver em comunhão entre os irmãos é importantíssimo. Afinal de contas, nós iremos subir juntos. A igreja santa, ela será arrebatada juntas, certo? A minha busca, o nosso ideal quanto a igreja, a noiva, é estarmos no corpo de Cristo. E Ele é o cabeça da igreja. Portanto, esta situação aqui, desta vulnerabilidade, né? Dessa vulnerabilidade e desse rebanho é complicado. Os líderes falharam em proteger os mais frágeis da comunidade e assim permitiram que o povo se dispersasse por não haver pastor. Versículo 5. Você consegue perceber que aqui está na contramão da igreja primitiva? Está tudo errado. Está tudo errado. O modelo da igreja primitiva vivia em comunhão entre os irmãos, no partir do pão, né? Lá debaixo da admoestação, do cuidado, né? Dos ensinamentos dos apóstolos. Aqui está tudo errado, certo? Eles estão dispersos, eles não estão cuidando, eles não estão zelando. Essa negligência culmina na dispersão de Israel entre as nações. Viu só? Sombras. Sombras para o que haveria de acontecer nesses dias atuais. Uma consequência tanto espiritual quanto política. Olha só. Olha só aquilo que acontecia lá no primeiro século e na contemporaneidade existe também tanto uma consequência tanto espiritual quanto política. É interesse. São ideais humanos, são ideais ideológicos que a cristandade ela se enfraqueça, que ela acabe, que ela seja exterminada. Será que nós esquecemos também que foi o sistema que crucificou Jesus? Hein? Será que nós esquecemos que o tratado lá foi entre religiosos e políticos? Certo? Os líderes são aqui responsabilizados pelo cativeiro babilônico. Olha só. A crítica de Ezequiel transcende seu tempo e ecoa nos sistemas religiosos e políticos de qualquer era da contemporaneidade, na qual líderes deixam de ser servos do povo para se tornarem senhores e donos do rebanho. Hoje muitos utilizam a massa como moeda de troca. Hoje muitos utilizam o rebanho como eleitores, né? Votos, né? Hein? Quanto maior o número de rebanho, quanto maior o número de eleitores, maior é a fatia do bolo. Certo? Não podemos negar que muitos crentes hoje estão desigrejados, o que eu falei anteriormente, o que eu quis falar anteriormente, nós entramos no assunto aqui. Doentes e feridos espiritualmente, porque foram abusados ou manipulados por lideranças descompromissadas. É tempo de restaurar a vocação pastoral como serviço sacrificial. Então, o ciclo se repete.
O ciclo se repete. O segundo tópico, o cuidado do pastor divino, Ezequiel 34, 11, 16. Deus assume que ele mesmo vai buscar e restaurar suas ovelhas, ao dizer, minhas ovelhas, por 15 vezes no capítulo. Ele está declarando que já não confiará esse cuidado a líderes corruptos. Certo? Líderes corruptos. Se o líder é corrupto, o rebanho está corrompido, são candidatos, fortes candidatos para a condenação eterna. Para a condenação eterna. Porque esta que é a missão do anticristo. Ele vai arrebanhar centenas e milhares para a condenação eterna. Esta que é a função do falso profeta. Arrebanhar centenas e milhares para a condenação eterna. Daí o que é que nós ouvimos? O que o próprio Deus, o que a palavra nos ordena, nos diz, nos orienta, nos chama a atenção. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Certo? As prudentes faziam parte do reino. As inércias também faziam parte do reino. Mas umas foram pegas desapercebidas. E as que estavam vigilantes entraram para bodas do cordeiro. Certo? Então, tem muitos que estão desapercebidos no sono da indolência. Certo? Nós ouvimos, né, eu já falei isso em vídeos anteriores, comunidades extraordinárias surgiram e vieram com muita força, com muita gana, com muito entusiasmo, com muita força, com muita fé, né, pregando, louvando, compondo, né, e abençoando muitas vidas, e nós como músicos também, nós ensaiamos esses louvores, essas adorações, elas impactaram as nossas vidas, nos consolidaram cada vez mais na fé. E hoje nós vemos aí o que está acontecendo, né? Os holofotes foram muito em cima, a mídia, a propaganda, muito dinheiro, né? Eles faziam parte do reino. E hoje? E hoje? Hein? E hoje? Estão rachados, estão separados, estão cada um cuidando da sua marca, né? Se tornaram franquias, estão vendendo as suas franquias, estão vendendo lá nas assembleias solenes, estão vendendo lugares VIPs, passaporte, pulseira, né? Para aqueles que sentam mais lá nos lugares mais reservados, mais... Hein? Olha só como as coisas estão, certo? Como as coisas estão. Estes mesmo que se corromperam e estão atraindo outros corrompidos, eles estão unidos, se organizando para terem a mesma linguagem, a mesma proposta, a mesma agenda. Hein? Certo? Receberem muitos financiamentos. E agora? E agora? Como eles atraíam multidões, hoje quando eles se apresentam, eles continuam atraindo multidões. Agora depende de você. Se você vai para as assembleias solenes ou você fica, opa, olha o que está acontecendo,
Preste muita atenção. Então, eu não fico muito distante, aonde eu moro, de um grande estádio aqui de Belém, certo? Quando anunciam algumas assembleias solenes aí, eu vou lá para o outro lado. Eu vou lá para a minha igreja, eu vou lá para a minha congregação, eu vou lá para Maranata, certo? Lá com meus irmãos, amados irmãos, meu pastor Denilson, os nossos pastores lá maravilhosos, ouvir uma palavra edificante, sentir a presença do Eterno, louvar a Deus, adorar a Deus na beleza da sua santidade, certo? E eu ouço o som de longe. É interessante, né? Que eles jogam aquele LED, né? Eu não sei se ainda tem ainda. Teve uma época que foi moda aquilo, né? Jogar aquele LED alto que sinaliza aonde é que está acontecendo o fogo estranho. Eles ainda se anunciam. E tem pessoas que ainda vão. É interessante, né? O anticristo, ele vai aprontar uma com muitos que a palavra de Deus diz que eles enganarão até os santos, os salvos, aqueles que estavam, né? O negócio vai ser muito sério. Porque imagine só, surgir esse líder o líder que as nações estão aí aplanando o caminho. Quando esse camarada surgir, ele fizer uma série de presepadas aí, rapaz, vai muita gente. Vai muita gente lá. Certo? Vão muitos lá. Certo? Deixa eu ver se eu continuo aqui para a gente poder. Eu tenho um assunto interessante para entrar ainda aqui. Não sei se vai dar tempo. Então, esse segundo tópico, o cuidado do pastor divino, Ezequiel 34, 11, 16, Deus assume que ele mesmo vai buscar e restaurar suas ovelhas ao dizer: minhas ovelhas, hein? Minhas ovelhas. Por 15 vezes no capítulo, ele está declarando que já não confiará esse cuidado a líderes corruptos. O primeiro ponto deste segundo tópico, Deus assume pessoalmente a liderança. Ezequiel 34:11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. A partir do versículo 11, Deus se apresenta como o pastor supremo. A repetição dos verbos buscarei, tirarei, trarei, apacentarei, farei deitar, ligarei, fortalecerei, versos 11 ao 16, demonstra uma ação direta, soberana e restauradora. O Senhor fará o que os pastores não fizeram. O contraste entre o abandono dos líderes e o cuidado de Deus é central. Ele provê alimento, versículo 14, e descanso, versículo 15, restaurando a dignidade e segurança das ovelhas. Olha só. É triste, né? As ovelhas que são desprezadas, maltratadas, usadas, manipuladas, elas perdem as suas dignidades, né? Elas perdem as suas dignidades, certo? Nós temos aqui, no versículo 16, temos um resumo da missão pastoral divina. Olha só o resumo: restaurar os fracos e julgar os abusadores. Em tempos de desilusão religiosa ou de decepção institucional, vale lembrar, Deus não abandona suas ovelhas. Ele mesmo se encarregará de curar e alimentar espiritualmente o seu povo. Ele tem feito isto. Ele tem feito isto. Você já ouviu falar de pessoas que têm um encontro com Deus, que têm uma experiência pessoal, certo? Em lugares que nem sequer, muitas das vezes, tem um missionário, tem um pastor, tem alguém lá pregando o evangelho, pregando a palavra, certo? Hein?
Você já ouviu algum testemunho assim, desses encontros, dessas manifestações, deste cuidado, né, deste amor, deste zelo que o bom pastor tem pelas suas ovelhas? Hein? Você sabia que a força que vem do bom pastor é a causa pela qual você não tem fraquejado diante das lutas, das dificuldades, das afrontas, do destrato, hein? Daquilo, do desprezo, certo? Do desprezo. A luta é grande, a luta não é fácil, né? Agora o problema é você que quer fazer, você quer expandir o reino, você quer pregar o evangelho, você quer evangelizar, você quer ganhar almas, você tem sede por isso, né? E muitas das vezes você não consegue, por um motivo ou outro, né? Ou por falta de estrutura e etc e tal, entendeu? Agora o pior de tudo é os que não querem fazer e atrapalha quem quer fazer. Isso que é o pior de tudo. Hein? Hein? O pior de tudo são as picuinhas, são os grupos que estão lá. Estão lá. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, só para você ter uma ideia. Eu fui líder em um certo momento na trajetória aí, da música, do Ministério de Música, né? Fui líder e etc, né? E sempre nós enfrentamos a oposição, né? Sempre tem. É porque o joio, ele cresce junto com o trigo, né? Lá tem os bodes e tem as ovelhas, né? Então, o que era que acontecia, meu amigo? Nós carregávamos caixa, subíamos com bateria e passava som, equalizava a mesa e organizava, né, o culto a Deus para que venha a ser um louvor, adoração e um culto maravilhoso. A oposição, ela se sentava no banco da frente, só observando, né? E a gente subia e descia com caixa, com bumbo, com tarol, com guitarra, com contrabaixo, e carregava e plugava e passava o som. Mas eles estavam lá, observando, né? Estavam lá, né? Alguns até que nem atrapalhavam, mas tinha uns que realmente atrapalhavam, né? Então o rebanho sofre com essas situações. As ovelhas sofrem com a oposição, com o maltrato, né? Não é fácil não. Não é fácil não, certo? Então, as feras... Onde nós estamos? Está aqui. Tá, encontrei, né? Vamos aqui. Olha só o fundo musical. Misericórdia. Vamos aqui adiante. Este pastor apresentará e será príncipe entre eles, demonstrando autoridade legítima e cuidado. O termo hebraico para servo é bed. Aqui, neste versículo, carrega peso messiânico e lembra Isaías 53, no qual temos o servo sofredor. O servo sofredor. Deus está reconfigurando a liderança de seu povo,
não mais baseado em estruturas corrompidas, mas centrada em uma figura escatológica que governará em justiça. É este que a igreja espera. É este que a igreja deve servir. É este que a igreja tem que olhar para o que a palavra inerrante orienta. É este, certo? Chega de celebridades existentes e autocentradas. Olha só que nós falamos anteriormente. Precisamos de mais servos. O modelo de liderança messiânica contrasta radicalmente com o show gospel. Olha só. Cujo foco é espetáculo. A igreja saudável será pastoreada por pessoas que refletem o caráter de Cristo. Estes sem caráter de Cristo e sem caráter não merece a sua atenção. Não merece que você os chame de celebridade. Não merece o seu fã-clube, a sua torcida. Certo? Não merecem a sua gordura no bom sentido. Não merecem a sua lã. Eles não merecem. Certo? Não merecem. De maneira nenhuma. A igreja saudável será pastoreada por pessoas que refletem o caráter de Cristo. O terceiro tópico, Jesus, o pastor que virá. Ezequiel 34, 25 a 31 é inegável a conexão deste capítulo de Ezequiel com João 10, no qual Jesus diz aos líderes religiosos dos seus dias ser ele o bom pastor. Jesus ele se refere lá em João 10, certo? Aos líderes religiosos lá, que ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. O primeiro ponto deste terceiro tópico, aliança de paz, 34, 25. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Contrário ao que parecia, a invasão babilônica e a destruição do templo não significará uma incapacidade divina, né? Talvez as pessoas atribuíssem o que estava acontecendo lá, né, com a ruína do templo e com a incapacidade divina, né? Ele é todo poderoso, como é que permitiu Judá ser invadida, a ruína de Jerusalém, né? Os cativos, o cativeiro, né? Isso aqui não demonstra a incapacidade divina. Não demonstra a incapacidade divina. Quando Deus nomeia e estabelece o pastor davídico, ele irá promover um tempo de paz. A promessa são luzes. Eu já falei anteriormente que nós temos a inerrante palavra de Deus, certo? É o evangelho de capa a capa. Deixa eu mostrar aqui para outra plataforma. É o evangelho de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Não caia na falácia, na narrativa das mentiras, daqueles que querem desprezar a inerrante palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, aqui a chave hermenêutica é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele sim, desde Gênesis a Apocalipse. Certo? Então, onde nós estamos?
né? Vamos aqui. Quando Deus nomear e estabelecer o pastor davídico, ele irá promover um tempo de paz, a verdadeira paz. Certo? A verdadeira paz. A expressão hebraica shalom indica bem-estar integral. Certo? Da santa, da eleita, da separada. Da separada. Quando isso acontecerá? Depois que o iníquo se revelar. Não é antes dele se revelar. Então, essa paz que está sendo propagada agora, você tem que ficar atento. Hein? Compaixão inigualável. Certo? Esta profecia ecoa até hoje lá em Jerusalém, Israel. Ecoa até hoje lá em Jerusalém, Israel. Ecoa até hoje entre as nações. Certo? O que esta profecia de Ezequiel, todo este fato histórico aponta para o Messias. Aponta para a Nova Jerusalém. Né? Os cativeiros da Babilônia, lá, são muitos daqueles que vivem cativos ainda, debaixo do jugo pesado de Satanás, dos principados, das potestades, dos falsos pastores, dos falsos profetas. É isto que representa os cativos da Babilônia. E eles têm a esperança de retornarem para a Nova Jerusalém, e esta é que é prometida a todos nós. Isto é escatológico e esta profecia ecoa até hoje em todo o mundo. Em todo o mundo. O terceiro ponto deste terceiro tópico: Deus é o nosso Senhor e pastor. Ezequiel 34, 31. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 34 encerra com uma declaração de identidade. Vós, ovelhas do meu pasto, sois homens e eu sou o vosso Deus. Versículo 31. Esta é a culminação da restauração. O povo reconhecendo Deus como Senhor e pastor e vivendo sob o seu governo. O Novo Testamento está No Novo Testamento, esta identidade é reafirmada na igreja, a santa, a separada, certo? Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas. 1 Pedro 2,25. A nova comunidade guiada por Cristo reflete esta aliança restaurada. Não há mais exploração, pois todos estão sob o cuidado do mesmo pastor. Essa identidade também confere missão: anunciar a outros o cuidado desse pastor e reproduzir seu caráter no mundo. Ser ovelha do verdadeiro pastor indica viver em dependência, obediência e confiança. A liderança espiritual da igreja também é reformada à luz deste modelo por pastores que refletem o Cristo pastor. Hein? Mas até a consolidação deste reino extraordinário do verdadeiro pastor, a caminhada é longa, a caminhada ela precisa ser trabalhada, este novo nascimento, esta aproximação, esta comunhão, né? De fato, estar se alimentando em pastos verdejantes, estar tomando água saudável, certo? Está sendo admoestada à luz da inerrante palavra de Deus e nos chama a atenção justamente este filtro que eu já falei anteriormente, que nós devemos ter,
certo? Eu não poderia passar rapidamente de mencionar aqui Lucas 20. Lucas 20? Sim, Lucas 20. Anterior, os epígrafes nos diz: Jesus chora ao ver Jerusalém. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se vocês soubessem ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Vamos conjecturar? Jesus chora ao ver o Brasil, Jesus chora ao ver o Pará, Jesus chora ao ver Belém, Jesus chora ao ver muitas nações, certo? Que estão buscando paz, a paz no mundo, a paz dos falsos profetas, a paz dos falsos líderes. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão vocês de trincheira e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrastar vocês e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconhece o tempo em que Deus veio visitá-los. Visitação. O Espírito Santo tem feito várias visitações, inclusive no Brasil, certo? E muitos não têm atentado para essas visitações. A purificação do templo, você conhece esta passagem. E aqui, a autoridade de Jesus, ele foi questionado. Aqui aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciões, e lhes perguntaram: dize-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhes deu esta autoridade? Aqui já havia um conchavo. Aqui esses líderes já estavam corrompidos. Já estavam corrompidos. Roma já havia corrompido eles. E Roma disse: olha, existe um homem que está aí ensinando o povo, organizando o povo. Ele diz que ele é o Messias, ele diz que ele foi enviado. Olha, vão lá. Nós precisamos prendê-los. Nós precisamos, certo, tirar ele de rota. Porque ele ameaça o nosso reinado. Ele ameaça o nosso reinado. Esta corrupção, lá do primeiro século, acontece hoje em dia. Acontece hoje em dia. Não há interesse do sistema para que o evangelho genuíno seja pregado. Não há interesse para que a cristandade ela prossiga nesta missão séria, importante para o reino, da anunciação das boas novas de salvação, para resgatar o perdido, para resgatar o pecador e ele ter um novo nascimento, nascer de novo, ter uma nova identidade, certo? E estar na congregação dos santos, na igreja separada. Aqui eles estavam todos articulados contra Jesus. Contra Jesus. Eles indagavam qual a sua autoridade. Com que autoridade? Sabe por que eles falaram isso? Com que autoridade? Perguntando qual a autoridade de Jesus? Porque eles já tinham recebido a chancela de Roma. Eles tinham autoridade. Eles já tinham recebido. Vai lá. Vocês têm autoridade de Roma para irem lá indagar este homem. Para irem lá perseguir este homem. Paulo vai e mata. Vai e acaba com tudo isso. A chancela do sistema
para destruir, para acabar, para arruinar, certo? A promessa, a profecia, né? A profecia, certo? De que ele viria. Isaías profetizou. Porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O sistema se organiza, se junta, corrompem aqui, certo? Corrompem aqui os principais sacerdotes, os escribas, aqueles que conheciam a lei, juntamente com os anciões, olha só, hein? Todos unidos com uma só finalidade: cumprirem a missão dada por Roma. Tem alguma semelhança com a contemporaneidade aí? O que é que você acha? Hein? Então, Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Hein? Vamos aqui adiante. Se eles dissessem que era dos céus, eles iam se contradizer aqui. Se eles dissessem que seriam dos homens, eles não são sacerdotes? Eles não são zelosos pela lei? Hein? Zelosos pela lei? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaram nele então? Por que não acreditaram nele? O mataram, né? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Olha só o que Jesus fez com esses corruptos, certo? Com estes corruptos. Sacerdotes corruptos, certo? Escribas corruptos, anciões corruptos. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus estava no templo ensinando centenas de pessoas. Ele disse: portanto, eu não tenho nada para declarar a vocês. Tchau e bênção. Vamos seguir aqui, pessoal. Anunciando o reino, anunciando o reino, anunciando o reino. Eles pensaram que deteram. Quando prenderam Jesus, crucificaram Jesus, levaram à cruz, eles acharam que Satanás regozijou. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E em breve voltará. Então, queridos, esta lição, ela é extraordinária. Extraordinária. Sigamos e sirvamos o Divino Pastor. O Divino Pastor. Fique bastante atento. Faça filtro. Vá para a palavra. Coma este livro, como Ezequiel comeu este livro. Doce como mel. Tire as suas dúvidas, certo? Eu falei no vídeo anterior, aqui rapidamente, só para a gente encerrar. Eu falei no vídeo anterior que o falso profeta, esses falsos pastores, não é difícil identificar. Não é difícil. Primeiro, tem muitos que têm retórica, tem muitos que têm realmente, se escondem atrás da verdade. Mas o falso profeta, ele é identificado da seguinte forma: ele chega no altar,
ele chega lá no púlpito, ele chega no palco, ele nem leva a Bíblia. Não leva a Bíblia, não consulta a palavra, né? Talvez toque um bocado de música, etc e tal. Não estou aqui generalizando, né? Daí ele chega e diz assim pro povo: boa noite, pessoal, meus amigos, minhas amigas, queridos, amados. Ele está ali debaixo dos holofotes, ele é uma celebridade, ele tem renome. Esses caras, eles têm renome. E eles chegam lá. Esta noite eu tive uma revelação. Esta noite eu estava no monte e eu recebi blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, porque isso, porque aquilo outro, porque não sei o que, não sei o que mais, e etc e tal. Olha só, antes da pandemia caiu a máscara de uma série de falsos profetas aí. Porque o Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei das quantas. E veio a pandemia, pô, para onde foi as profecias que foram ditas? Hein? Fique atento, fique atento. Já houveram aqui outros também importados aí que vieram com altíssimos cachês, com passagem aérea, né? Camarim, com toalhas e frutas e sucos, etc e tal, hein? Daí os tolos lá querendo pegar autógrafo, não, e saiu pela tangente, né? Aí chegaram lá no pau, porque o Brasil, não sei o que, não sei das quantas e tal, tal. O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno, meu querido. Hein? Esses falsos profetas, que participaram das últimas assembleias solenes em vários países no mundo, tudo vão ser envergonhados. Mas sabe que eles estão ligando para isso? Não. Porque a ponta já está na conta. O que foi dito, o que não foi dito, tanto faz como tanto fez. Certo? Chegamos no final desta programação. Deixa eu ler aqui a aplicação pessoal, rapidamente. Aplicação pessoal. A beleza... aplicação pessoal. Em meio ao caos, incertezas e inseguranças do mundo, confie em Cristo. Ele é o pastor que nos conhece, nos cura, nos guia e nos salva eternamente. Glória a Deus, glória a Deus. E nós viremos já com a lição bíblica da CPAD nos próximas lives, nos próximos conteúdos, tá bom? Mas que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém! Até a próxima, se Deus disser que sim.